A 12 de outubro de 1969, um jovem advogado do Porto apresenta-se de forma modesta num cineteatro de Matosinhos para a sua primeira intervenção pública. Estreante nestas lides, sinto-me totalmente desprovido dos dotes oratórios, capazes de empolgarem uma assembleia de eleitores, ou sequer de lhe prender a atenção por muito tempo. O inexperiente e tímido Francisco Sá Carneiro candidatava-se ao lugar de deputado na Assembleia Nacional. Sentia essa obrigação. Desde a educação e futuro dos nossos filhos, às nossas próprias condições de trabalho e de vida, desde a liberdade de ideias à liberdade física, aquilo que pensamos e queremos coloca-nos diretamente ante a política. Seja em oposição frontal, à seguida por determinado governo, seja de simples desacordo, seja de apoio franco. E justificava. Porque somos homens, seres inteligentes e livres, chamados a lutar pela realização desses dons na vida, formamos a nossa opinião e exprimimos as nossas ideias, pelo menos no círculo de pessoas que nos cercam. Num tempo de medo, obscurantismo e preconceitos ideológicos, Francisco Sá Carneiro quis fazer política porque tinha uma missão. Acreditava num país mais justo, mais livre e mais solidário. Quis fazer política porque quis mudar Portugal. A intervenção ativa é a única possibilidade que temos de tentar passar do isolamento das nossas ideias e das teorias das nossas palavras à realidade da atuação prática, sem a qual as ideias definham e as palavras se tornam ocas. O jovem advogado colocava a participação política num patamar de responsabilidade, de obrigação para connosco e para aqueles que nos estão próximos. Trata-se, portanto, de um direito e de um dever que nos assiste como simples cidadãos, pelo qual não nos devemos cansar de lutar e ao qual não nos podemos esquivar a corresponder. Podemos sentir ou não vocação para o desempenho de atitudes ou de cargos políticos. Podemos aceitar ou não as condições em que estamos, concordar ou não com a forma como a intervenção nos é facultada. Mas não temos o direito de nos demitirmos da dimensão política, que, resultante da nossa liberdade e da nossa inteligência, é essencial à condição de homens. Mais do que uma voz incómoda, Francisco Sá Carneiro foi uma consciência crítica do regime, sabendo que, no mínimo, seria sempre pouco apreciado pela elite e pouco popular entre os seus iguais. Não teve medo das ideias, não teve medo das palavras, não teve medo das consciências. Não hesitou em dizer o que estava certo e o que estava errado. A coragem, a frontalidade e mesmo a audácia de pensar, dizer e fazer são qualidades apreciadas na exata medida da sua escassez. Recuso-me a aceitar que sejamos assim. Que o nosso povo tenha por natureza de ficar eternamente sujeito ao paternalismo de um homem, de um sistema ou de uma classe. Recuso-me a admitir que, ao contrário dos outros povos, não possamos ser capazes de conciliar a liberdade com a ordem, o progresso com a segurança, o desenvolvimento com a justiça. Recuso-me a conceber que a revolução seja a única forma de nos fazer sair do marasmo político, que a subversão seja o único meio de fazer vingar as reformas necessárias às nossas estruturas. A liberdade de pensar, a liberdade de dizer, a liberdade de agir é o caminho que aponta. Parece-me que a primeira contribuição que podemos prestar ao país, se formos eleitos, é procurar estabelecer as condições indispensáveis à formação e expressão de uma opinião pública consciente e livre. E repete, a liberdade é o ponto de partida que possibilitará a cada pessoa, a cada classe, a cada concelho, a cada organização profissional, a cada comunidade, ocupar-se dos seus próprios problemas, lutar eficazmente pelos seus próprios direitos, tomar mais consciência das suas responsabilidades. Sá Carneiro é claro nos seus propósitos e nos seus objetivos.
considero primordial o restabelecimento dos direitos e liberdades fundamentais na maior medida possível. Sem ele, creio que será impossível realizar todas as demais reformas. Há mais de 40 anos, o jovem advogado do Porto queria mudar, queria reformar o Estado e a forma como este se relacionava com os cidadãos. Há mais de 40 anos, o jovem advogado do Porto sabia exatamente onde tinha de começar. É necessário que não nos limitemos a falar pelos outros, mas que procuremos que cada um tenha a possibilidade de o fazer e que não a despreze. Nesse capítulo, a próxima Assembleia Nacional terá um importante papel a desempenhar, pois lhe incumbirá rever a Constituição e, portanto, os princípios fundamentais que nos regem. E marca o ritmo reformista, rejeitando o conforto e o imobilismo do politicamente correto. Há que ser prudente, mas prudência e a virtude da ação eficaz no momento oportuno, e não a passividade timorata. Um legado é feito de palavras, gestos e até atos. Mas Francisco Sá Carneiro deixa-nos, sobretudo, um legado feito de exemplos. Do exemplo de coragem no querer fazer política. Do exemplo de irreverência reformista na participação política. Do exemplo de dignidade na forma de estar na política. Se nos demitirmos da intervenção ativa, não passaremos de desportistas de bancada, ou melhor, de políticos de café. 41 anos depois, é mais importante que nunca lembrar esse legado.